O que é gostoso em casa? Por quê? Uhum. Por quê? É porque dá pra gente ficar de pijama. Bem-vindos ao primeiro episódio do Ciranda. Para quem não sabe, no episódio 0, nós contamos um pouco sobre como essa ideia surgiu e a necessidade de termos uma roda de conversa sobre como criar boas memórias na infância, principalmente em tempos de confinamento. Eu sou a Carol. E eu sou a Babi. Hoje a nossa conversa é com a Fabiana Delbu, psicóloga, pedagoga e mãe da Olivia. Oi, tudo bom? E ela tem vivido os desafios de trabalhar. É bem isso, né, gente? Ela tem vivido os desafios de trabalhar em casa, cuidando dos filhos, né, Fabi? Pois é, e cuidando da casa também, né? Fabiana, bem-vinda, obrigada por topar conversar com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Fabiana, como a gente, no caso, já costuma, na verdade, conciliar vários papéis no dia a dia. Sim. Só que nesse período de quarentena, tudo tá mais intensificado, né? Então, como ser produtivo profissionalmente durante essa quarentena? Você está falando dos combinados que você fez com ela, mas como que isso vai para a prática? Então, o que acontece é assim, o que eu senti esses dias, né? Porque para mim, que sou professora, é uma coisa muito estranha não estar na escola dando aula com crianças, assim, estar em casa no computador, vendo atividades e é muito estranho. Tipo, é uma coisa que nunca me aconteceu na vida e nunca imaginei na história da humanidade um professor de educação infantil longe das crianças, assim, é muito, muito estranho. Então, assim, dizer que eu estou super produtiva, pelos meus conceitos do que é ser produtiva como uma professora, é zero, porque eu sou produtiva tanto com as crianças, na interação com elas, preparando as coisas. Então, assim, mas pensando na produtividade, que agora é o que seria, né? Ou entrar, olhar o que as crianças estão fazendo, fazer as reuniões e tudo mais, eu não consigo, dentro do horário de trabalho, fazer tudo, né? Então, assim, até as 3h30 eu vou ver o Tapas. Pode ser que eu fique 2 horas fazendo almoço, sendo que meu horário de almoço é 1 hora. Então, invariavelmente, eu vou ficar um pouco mais tarde, ou vou fazer isso à noite. Então, assim, o trabalhar de casa, para você ter a produtividade de fazer o que precisa fazer, eu acho que requer flexibilidade, na verdade. Não é mais aquele horário seu de trabalho. Porque como está tudo muito misturado, como você tem que cuidar da casa, você tem que cozinhar, você tem sua questão com os filhos, e o trabalho, eu acho que acaba meio que ficando tudo misturado e é uma flexibilidade, mas é possível, eu não fiquei atrasada em nada. Eu tenho um aluno que precisa de umas alterações em atividades, fiz para ele. Claro que não foi dentro do horário de trabalho, foi fora, mas foi feito, assim, tudo está sendo feito, mas é isso, eu vejo, não acho que eu estou trabalhando mais porque eu estou trabalhando fora do horário, eu estou compensando coisas que eu acabei me enrolando para fazer a lição da Olivia, ou para fazer o almoço, ou porque teve a reunião e embananou tudo, porque o Renê teve que sair, ou o Renê teve alguma coisa para fazer e eu tive que ficar com a Olivia, e o meu trabalho ficou, assim como acontece com ele, né? Então, o dia que eu quero fazer tudo, ele tá ficando com a Olivia, ou ele tá dando conta do almoço. E aí, depois, eu que vou ficar com ela e fazer o resto para ele conseguir fazer o que ele precisa naquele dia de trabalho. Então, acho que dá para fazer... Resumindo, acho que tem 2 palavras-chave, né? Readaptação e flexibilidade. Total. Exatamente. Você tem que ser flexível. Não adianta achar que você vai dar conta de fazer tudo dentro do horário e achar que vai ser também tudo perfeito, assim. Eu não cozinho bem, eu demoro pra caramba, eu não sou uma pessoa que gosta de cozinhar. Mas eu tô fazendo, então, assim, demora mais, né? Eu sei que depois, com o tempo, vai ser mais rápido. Mas, assim, aprendi uma lição. Por exemplo, eu fazia o almoço pra sobrar pro jantar, já vou fazer diferente, vou fazer o jantar pra sobrar pro almoço. Porque daí o almoço, eu não fico que é o meu horário de trabalho, eu não fico perdendo tanto tempo na cozinha, eu só vou lá, esquento e acabou-se. Boa dica. Então, coisas que você vai aprendendo ali, não acontecendo, né? E, Fabiana, como que é para você, assim, nesse período que a gente está vivendo de isolamento físico,
as relações entre a família estão sendo ressignificadas também, né? Como Sim. que você tem incluído a sua filha nas decisões do seu dia a dia? O quanto que você tem que considerar a criança nesse fluxo, nesse ritmo diário? Então, são essas coisas que eu falo. Por exemplo, eu já avisei, olha, Olivia, amanhã eu tenho essa ligação, então nesse horário eu não vou conseguir ficar com você. Ela participa muito, assim, das coisas que a gente tem para fazer. E eu tento incluir, porque fica mais fácil quando ela tá junto. Então, nós vamos fazer o almoço. Então, quando a gente decidiu o cardápio, tem sempre uma coisa que foi dela que ia ter no dia. Então, sei lá, milho cozido, pastel assado. Então, assim, Olivia, você vai preparar a sua contribuição naquele almoço. Então, a hora que a gente está fazendo a comida, ela tem lá a obrigação dela de tirar o milho da espiga ou fechar os pastéisinhos para a gente colocar no forno. Enfim, depende do que ela escolheu, porque dela tá junto fazendo alguma coisa, né? E com relação a limpar a casa, por exemplo, a gente tirou todos os brinquedos do lugar para tirar pó, o trabalho dela era guardar. Porque ela falou, não sei tirar pó. Eu falei, mas então ajuda a gente a guardar, porque a sua coleção de pôneis só você sabe como é que guarda, né? Então ela foi lá e guardou a coleção de pôneis. Então, assim, claro, eu não gosto de TV nem de joguinho, gente. Assim, isso eu sou meio chata. Tá tendo mais TV e joguinho do que eu gostaria estar, principalmente quando preciso de silêncio. E então, Olivia, eu vou pôr um documentário lá, depois aquele Our Planet para ela assistir. Teve Barbie também de Golden Time, assim, só educativo, tem um pouco de tudo. Então, assim, ela participa das coisas e ela sabe quando a coisa é mais séria que não dá para ela falar, sabe? Ela fala, o papai tá num call, né? Eu falo, o papai tá num call, agora não pode sair pulando corda, detonando o quarteirão. Então, assim, eu também tento ajustar coisas mais silenciosas para as horas mais de... E ela sabe, tipo, Olivia, a gente ia fazer desenho mais tarde, então vamos fazer desenho agora, que o papai não pode barulho? Bora, vamos fazer desenho. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas... Respondeu. Então, ela tá fazendo parte dessas decisões, né? Porque o que eu tenho ouvido muito são pais que não têm esse costume de estar com os filhos o período de tempo que estão agora, e talvez você tenha essa facilidade por ser professora, de já ser mais fácil para você criar essas atividades e pensar no dia a dia da criança, né? Mas, então, assim, pensando alguém mais leigo nessa área, quais são umas ideias de atividades que você pode dar para o seu filho no período que você precisa trabalhar? Olha, o que eu falei, depende. Eu acho que a primeira coisa é perguntar o que eles gostam de fazer, porque tem pai que não sabe, né? Então, assim, também não adianta vir com colorir papel para criança que, tipo, não gosta de colorir, gente. Ou falar para fazer pintura, essa criança não tá nem aí para tinta. Então, assim, primeira coisa é perguntar, e aí, o que você gosta de fazer, né? Ou se você não tem esse contato com seu filho. Uma forma de começar a conversa, de repente, o que você gosta de fazer na escola quando você tá lá? O que você gosta de fazer com seus amigos, né? Pode ser que ele fale futebol, aí, tipo, não vai dar, não vai rolar, ou andar de bicicleta. Mas aí eu acho que a partir disso é buscar. No meu caso, a gente botou na área de serviço várias coisas de água, a gente viu tinta, a gente vai fazer gelo colorido. Quando eu estou fazendo alguma coisa que ela precisa fazer, que eu preciso, né, tá mais concentrada, ela lê, a Olivia gosta de ler, então ela lê, ela vai colorir, ela tem livros de caça-palavras que ela gosta de fazer, coisas que ela precisa se concentrar e que ela dá conta de fazer sozinha. Eventualmente ela vai vir conversar, mamãe, olha o que eu achei aqui, olha o meu desenho, o que você achou? Outra coisa também que funciona, que a gente gosta de fazer, às vezes, é jogar algum joguinho de baralho mesmo, sabe? Tipo, ela aprendeu um jogo na roda de matemática que chama Fazer o 7. Então, cada um recebe cartas e você tem que chegar no número 7. Isso dá para você fazer ali, se você estiver fazendo uma coisa no computador que não é super concentração, tipo, vai lá, ou jogar um bingo, que você vai falando os números, você tem sua cartela, você tem a cartela, e é super fácil de entreter. A criança se sente ali acolhida, e você consegue, sem gastar tanta concentração sua nisso, fazer, né? O que mais que a gente faz? E como lidar com essa demanda de atenção, assim, porque realmente, quando eles estão na escola, além de ter os amigos para brincar, além de ter atividades direcionadas para a faixa etária, além disso, tem sempre alguém disposto a dar atenção, né?
Sim. Então, assim, como lidar com essa demanda de atenção que agora é diferente e que a criança não deixa de ter, né? Isso é difícil mesmo, porque assim, criança é saco sem fundo, né? Que é atenção para sempre, sem fim. Mas eu acho que uma coisa que ajuda muito é se sentir ouvida, né? Então, quando pergunta o que gosta de fazer e tentar disponibilizar isso, eu acho que a criança já sente como sendo uma atenção que foi dada. Não fui eu que lá imprimi uma folhinha para ela pintar, ou não fui eu que fui lá e resolvi que ela vai brincar com água porque agora eu preciso que ela fique quieta, né? Ixi, apagou tudo. Foi. Então, eu acho que isso é importante. A demanda vai acontecer. Tipo, a Olivia me interrompe muitas vezes. E interrompe o Renê, e ela fica chateada, e ela chora, e ela fala que ninguém tá dando atenção para ela dá piti. Aí, nessa hora, você tem que realmente... Não adianta... Se você não estiver no meio de, tipo, uma reunião importantíssima, para e dá 10 minutos lá da sua atenção para essa criança, sem estar com o celular, sem estar com o telefone na mão, sem estar com a tela do computador aberta, realmente parar, dar atenção, brincar, e aí explicar, falar, olha, agora eu tenho que voltar, depois, e dar uma perspectiva de que vai acabar, você não vai ficar para sempre trabalhando, né, 24 horas e tudo mais, então você vai ter que terminar isso aqui, daqui, que eu gosto muito de falar com a Olivia, de tempo. Olivia, eu preciso de meia hora. Eu vou pôr o timer aqui meia hora no meu celular. A hora que tocar, eu vou parar. Então, assim, ela tem noção. Então, ela não vem naquele período... porque ela sabe que vai tocar. A hora que tocar, eu vou voltar lá a brincar com ela, ver o que ela está desenhando. Então, isso funciona. Eu acho que isso funciona muito para as crianças. Isso ajuda muito a dar a noção de tempo, né? Porque, principalmente nessa idade, a Olivia está com 5 anos, eles não têm essa noção de tempo tão clara, né? Então, não, acho que essa é uma dica bem legal, de colocar um tempo e falar para a criança, né? Daqui a tanto tempo, eu volto a dar uma atenção mais direcionada para você. E o que você quer fazer até lá, né? Exatamente. Que aí já mostra o interesse, né? Exatamente. E Fabiana, oi. Que você está falando dos sentimentos, né? Como que você lida no caso, então, tanto com a sua própria frustração, ou do seu esposo também, e com os sentimentos... Você falou bastante, na verdade, dos sentimentos da Olivia, de como você lida, né? Você está falando de dar o tempo e de prometer e cumprir, né? Sim. Vou dar esse período e vou voltar. Mas como que você está lidando com a sua própria frustração que deve surgir do meio desse caminho, assim? Não é fácil, porque assim, você fica com vontade de querer fazer várias coisas, né? Queria ler, queria assistir um negócio na televisão, queria, sei lá, sossego, escrever um negócio bacana para as crianças, e aqui, tipo, 25 mil coisas acontecendo. Eu paro, vou tomar uma água. Às vezes eu preciso desse tempo também, não é só, tipo, a gente fica pensando na criança demandando, mas a gente também precisa dar Gente, preciso pôr um timer aqui de 5 minutos para eu tomar um café. Mas isso a Olivia já está acostumada, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de tranquilidade, assim. E eu falo para a Olivia, mamãe precisa tomar um café. E eu vou demorar para tomar esse café. Então ela já sabe que eu vou sentar na cozinha, eu vou tomar um café e depois vai estar tudo bem. Então isso, como ela já está acostumada com isso, então é uma forma de eu sair. Mas é difícil, é frustrante, sim. Porque às vezes você quer fazer um negócio rapidinho, demora pra caramba, você tá com a casa de ponta cabeça e você não tá afim de arrumar, mas você vai ter que arrumar, e não tem pra onde correr. Brinquedo que ninguém quer guardar, né? A Olivia não quer guardar, você não quer guardar, o marido não quer guardar, tipo, ai meu Deus do céu. Então aí nessa hora que tipo, manda um pra tomar banho, ou você vai tomar banho. Então, assim, dá um tempo para você mesmo. Acho que o importante é se perceber, porque senão vai virar guerra, porque tá todo mundo numa situação diferente, né? E eu acho que a gente precisa respeitar os nossos sentimentos também, porque um adulto que não consegue se controlar, a casa vai virar um inferno, porque a criança não sabe muito bem o que está acontecendo. Aí os pais estão super estressados. A criança não sabe se está estressado por causa do trabalho, se está estressada por causa dela, se está estressada por causa do coronavírus, se está estressada porque não tem álcool gel. Eu acho que deixar claro para a criança por que está irritado, eu acho super importante. Isso não significa que vai ficar todo mundo bem,
né? Assim, as frustrações vão acontecer. Eu acho que é difícil, é um momento complicado, mas que você consegue fazer. Outra coisa que agora a Olivia falou, que é bacana com criança, é tipo, hoje a gente pode jantar na mesa de jantar, hoje a gente vai fazer esses combinados também. Olha, vou terminar de trabalhar aqui, nós vamos jantar, hoje vai ser especial, nós vamos fazer ontem a gente fez dia da lanchonete, então a gente fez nada diferente. Colocamos tudo em bandeja e foi servir. Então, assim, coisas que a criança fica esperando a chegar também, né? Então, isso também diminui a nossa frustração, porque a criança fica menos demandante e a gente consegue meio que respirar, falar, bom, agora as coisas estão indo, né? Mas é um dia de cada vez. Não tem muito, assim, do que eu tô sentindo, né? Faz pouco tempo que a gente tá, desde quarta-feira, né? Então, não sei. Por enquanto tem muita água para rolar. Mas pensando então em algo bem, bem prático, assim, o que para quem está ouvindo a gente, o que seus filhos, sua filha, seu filho pode fazer enquanto você trabalha? Eu acho que é isso. O que ele gosta de fazer, deixar disponível. Tem gente que não liga para a TV, eu acho que tudo bem. Se a pessoa achar que fica lá, põe um tempo. Eu acho que se você colocar esse timer, por exemplo, você vai assistir dois episódios do desenho X e aí a gente vai conversar de novo. Ou você quer fazer esse desenho aqui? Beleza, vamos lá, vamos imprimir. Então você vai fazer esse desenho enquanto eu estou fazendo isso. Ou envolver, se você tiver, provavelmente o marido tá junto, ou a mãe, enfim, pode ser pais assistindo também, fazer um combinado, é o que eu faço muito com meu marido. Agora eu preciso ficar 2 horas sem ser interrompida. Então, essas 2 horas, vai lá, brinca, vai pular corda, vai cozinhar, vai fazer cookie, não sei. São suas 2 horas que agora eu preciso ficar assim, direto. A mesma coisa com ele, fala. Teve um dia que ele precisou o período inteiro, ele ficou a manhã inteira num call. Então, assim, foram 3 horas no telefone, eu tinha que estar com ela, né? Então, assim, eu acho que você vai ter que pensar, né, se for possível, além de ter atividades onde a criança não vai precisar de atenção, né, conseguir fazer sozinha, e também contar com marido, mulher, enfim, né, porque não tem jeito. Não tem como. E se forem mais de duas crianças, não sei, né? Se for uma família maior, tentar fazer atividades que os dois brinquem juntos, quebra-cabeça, jogo da memória, jogo de cartas, Uno, sei lá, tem várias coisas que as crianças conseguem fazer sozinhas e que não precisam necessariamente de um adulto supervisionando, né? Então, eu acho que a dica, assim, bem, bem básica, eu acho que você colocar um limite do tempo que você vai estar focada no seu trabalho. Se for um período muito longo, de repente, combinar com o marido ou com a mulher, né, com o seu parceiro, para ficar com a criança, fazer atividades, deixar disponível atividades que a criança, ela falou que gostaria de fazer, não que você achou que seria ótimo ela fazer. E eu acho que isso é super importante, deixar coisas disponíveis, porque também não adianta falar, vai lá pintar e o papel tá lá na prateleira lá em cima. Você vai ter que parar o seu trabalho para pegar o papel. Então, assim, já se planeja, já deixa tudo embaixo, já combina, aqui vai ter papel, lápis, canetinha, cola, a lousa tá lá na área de serviço, já deixar tudo já no jeito, porque senão você vai ser interrompido 20 mil vezes para pegar qualquer coisa, a tesoura, fita crepe, então já deixa tudo no jeito. Eu acho que isso são coisas que ajudam muito, né? E ajuda a criança também a desenvolver a autonomia dela, né? Sim. E eu acho que outra coisa que também ajuda bastante é você envolver as crianças nas atividades que você precisa cotidiano. Então, por exemplo, daqui a pouco é hora do almoço, vai lá arrumando os pratos, que dá uma noção da criança que daqui a pouco está chegando uma hora que você vai ficar junto. Então, vai arrumando a mesa, vai preparando salada, coisas que a criança consegue fazer, sabe? Se você tem costume de fazer suco, vai ajudando a fazer o suco, o papai já está fazendo suco, ou vai pegando o suco da geladeira, dando coisas que vai sinalizando que você já está também, vocês vão ficar juntos, sabe? Que vocês vão ter um momento juntos. Eu acho que isso você consegue fazer e dá para trabalhar fazendo essas coisas, mas flexibilidade, é o que eu disse, não tem como, não tem
segredo, ter paciência. Que legal, Fabiana. Eu acho que você deu dicas muito práticas e que podem ser aplicadas para diversos contextos, para ajudar a gente aqui que está vivendo esse começo desse isolamento físico a saber como lidar com os filhos de uma maneira melhor em casa. Então, eu acho que uma coisa que eu falaria para as pessoas é que a gente fica recebendo, como mãe, 500 mil listas de atividades e sites e coisas para fazer. E aí os pais ficam meio que numa noia de ter que fazer aquelas coisas, ou de se sentirem mal por não estarem fazendo nada daquilo. Ou eu precisaria preparar tudo para as minhas crianças ficarem ocupadas. Muitas vezes, a maioria das vezes as crianças se viram muito bem. E acho que é um aprendizado para as crianças também um pouco do ócio, sabe? De não ter nada preparado. Mas eles têm brinquedos, têm coisas para montar. Enfim, vão criar alguma coisa também. E não tentar escolher das atividades aquilo que você acha que seu filho vai gostar. Por exemplo, na segunda-feira tá lá no site tal, para fazer massinha. Na terça-feira é para fazer pintura com lama. Tipo, não tem nada a ver com seu filho. Então, não fique achando que você vai ter que fazer aquilo, sabe? Porque não precisa, né? Então, acho que isso é uma coisa que está sendo muito... Eu sinto, porque eu recebo milhares de listas no WhatsApp, de sites, e de atividades, e de livros, e de tudo mais, assim, que acaba colocando uma pressão que a gente deveria estar fazendo aquilo. Eu não deveria, porque a gente já está fazendo muita coisa, sabe? Então, acho que deixar as crianças terem a escolha do que eles têm em casa e não ter que... Claro, se você tiver a fim de fazer a massinha, e se o filho quiser fazer a massinha, é uma atividade legal, mas não acho que na segunda-feira é o dia da massinha, sabe? Porque pode ser que na segunda você tem 500 mil reuniões e não adianta prometer a massinha na segunda. Então, acho que isso é uma dica também, não criar expectativas e não se cobrar pelo que as outras pessoas estão dizendo. Porque às vezes a pessoa que está seguindo essa programação tem lá funcionário ainda trabalhando na casa, quem vai fazer a babá, sei lá, não é uma pessoa que está realmente ali, está fazendo home office e seguindo uma rotina de tudo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante de se lembrar. Então, hoje a gente ficou com esse papo da Fabi, dando umas dicas de como balancear esses papéis nessa rotina de quarentena. Muito obrigada, Fabi, de ter esse tempo de conversar com a gente. Obrigada a vocês, espero ajudar. Enfim, se quiser conversar de novo, a gente conversa. Então é isso, pessoal. Se você quiser entrar em contato com a Fabiana para conversar mais sobre isso, nós deixaremos o LinkedIn dela na descrição do podcast. E conta pra gente como estão sendo esses dias com toda a família em casa. Manda sua história ou seu desabafo para cirandapodcast@gmail.com. E você também pode seguir a gente no Instagram, @cirandapodcast. Até mais! Beijo! Tá bom, tchau de novo.